Boa noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, bendizer a sua presença e dar a Ele aquilo que lhe é devido. Até porque hoje nos reunimos diante do Pai Celeste. Todos nós que pela graça, e uma vez que cremos, somos chamados filhos de Deus, então temos um Pai, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Mas também aos papais aqui presentes, desde já parabenizo a todos pelo dia de hoje, em celebração, em comemoração ao Dia dos Pais. Mas estamos aqui primeiramente para render ao Senhor, ao Pai Celeste, a honra, a glória e toda exaltação. E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. E nós vamos ver aqui alguns atributos desse nosso Pai, inclusive a sua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Salmo 103, que fala exatamente das misericórdias de Davi. Salmo 103, a partir do versículo 1, assim diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Guarde esse versículo. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja Deus, e que possamos ser gratos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu cuidado. Coloque a sua Bíblia no banco, uma palavra de oração. Deus e Pai, aqui estamos, gratos pela oportunidade de servir a Ti, de entrar por essas portas para cultuar e exaltar o Teu santo nome, e bendizer por aquilo que Tu és, Senhor, soberano, poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de toda exaltação. Te adoramos por aquilo que Tu és, não simplesmente por aquilo que Tu pode fazer e nos dar, até porque a maior dádiva o Senhor já nos deu. A Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu Filho. A Tua palavra diz que Tu nos deu a vida eterna. Não há maior graça do que essa. Mas somos testemunhas que além dessa dádiva maior, dia após dia, temos sido guardados,
protegidos pelas suas santas e poderosas mãos. E nós estamos aqui para, através dos cânticos, expressar a Ti a nossa adoração, louvando, engrandecendo o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, que é de grande importância para o direcionamento e a condução da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Senhor, receba as orações, os louvores, honra e fé de cada um daqueles que aqui se encontram. Seja conosco, nós assim te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor, os irmãos. O Ministério do Louvor vai estar conduzindo esse momento. Abra o seu coração, se desprenda e dê a Ele a glória que é devida.
mais que a neve. Declare. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, Mais algo que a neve serei. sou livre. Eu sou livre. Nada além do sonho. Nada além do sonho. Eu sou livre. Você é livre. Eu sou livre. Nada além do sonho. Nada além do Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, e bendizemos o seu santo nome. Nós somos livres para te adorar, Senhor. Sim, Deus, obrigada, Senhor, por nos dar, Senhor, essa liberdade, Senhor, de te orar, de agradecer, de te louvar, de te adorar, Senhor, porque somos livres para isso. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, a dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, declare.
os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Declare a Ele, querido. Firmado em misericórdia. Declare a sua justiça, a sua misericórdia. Justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Entregamos a Ti, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, estar adorando a Ti de todo o coração, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, de coração dado. Queremos a Ti, Senhor, entregar o perfeito e agradável louvor a Ti. Senhor Jesus, entregamos a Ti o nosso coração, o nosso louvor. E enquanto nós adoramos a Ti, Senhor, eu creio, nós cremos que o Senhor está cuidando de todos, cuidando dos nossos, que possamos, meu Pai, desprender de tudo que lá de fora e possamos se ligar nos céus, ligar a nossa adoração a Ti, que possamos entregar o verdadeiro louvor, em nome de Jesus.
eternidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu? João viu a infinidade de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiças de ouro e no meio dos 7 castiças, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes, para mim e para você. Quem tem ouvidos ouça o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu vejas. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas. Preparada para o teu filho, preparará todas essas bênçãos. Quem vencer, João viu, eu também espero ver. Quem foi morto reviveu e a morte ele venceu. Com isso a vida eterna não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Tem ouvidos? Quem tem ouvidos ouça o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, declare. Era real. Um dia vai se tornar realidade, querido. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para você nesta noite. Jesus Cristo, ele vem, ele vem, ele vem. Se prepare para que tudo veja. João viu. Aplauda ao Senhor, querido. Aplauda ao Senhor, querido. Se isso é uma verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, faça a oração de entrega ao louvor. Oh, Espírito Santo, obrigado por esse momento que passamos em Tua presença. O Senhor tem falado conosco, falado com a Tua igreja. Senhor, prepara agora os nossos corações para ouvir a maior mensagem de todas. Continue sendo entronizado em nosso meio.
sara pessoas nesta noite e receba para si toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder, ó Deus. Fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que essa sempre seja a expectativa da igreja. Paulo escreveu: a nossa pátria está nos céus. Então João trazendo essa mensagem de importância para todos nós, e que isso seja sempre acendido em nosso coração. Ainda que a gente tenha planos, sonhos, e não somos impedidos, né, de sonhar, de planejar, constituir família, mas há um alvo maior. Por isso nós aqui estamos, perseverando, rendendo graças ao Senhor, mas o nosso alvo é o céu, né? E que essa seja a nossa busca a cada dia. Que Deus te abençoe. Fale com seu irmão, cumprimente-o antes de assentar, abençoe a sua vida, expresse uma palavra, né, neste momento a ele. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Ok. Deixa eu dar aqui um aviso. Na verdade, é acerca de um projeto que nós vamos estar iniciando na próxima quarta-feira. Como às vezes na reunião de trabalho, né? Eu faço parte da equipe de educação e saúde, né, lotada ali na atenção básica, na Secretaria de Saúde do município. E sempre temos o hábito de avaliar as atividades. E quando se inicia um trabalho, seja qual for a frente, né, que estiver ali na responsabilidade da condução, e nós temos o hábito de fazer o seguinte: vamos iniciar primeiro um projeto piloto, e daí a gente vai fazendo as avaliações e prosseguindo, estendendo a outros bairros, as outras unidades de saúde, ou até mesmo, em algumas ocasiões, né, na área da educação, na escola. E nós vamos estar começando aqui um trabalho, né, que não é invenção nossa aqui, aliás, eu copiei a ideia, e, né, boas ideias, é bom que a gente copie e possa divulgar. É um trabalho no lar, cujo propósito, ele tem um objetivo evangelístico. Pastor Arlindo é um dos pastores da nossa igreja em Nova Iguaçu, dirigida pelo nosso bispo Rubem. E, numa ocasião, eu vendo um desses cultos online, foi dada a oportunidade para falar um pouco desse projeto. E eles falaram sobre o projeto Obed-Edom. Hoje pela manhã eu perguntei, fiquei surpreso, mas poucas pessoas sabiam quem era Obed-Edom. Quem não sabe aqui quem é Obed-Edom, nunca viu falar desse camarada, né? Não fique com vergonha não, porque a gente vai conhecer, até porque não é um nome comum. O nome comum na Bíblia é Davi, Abraão, né? Isaac, João, Pedro, né? E aí quando a gente fala de Obed-Edom, quem é esse cidadão, né? Quem foi? Pouco se fala, né? Aliás, atribuem poucos versículos à vida deste homem. Mas eu vou dizer o porquê, né, desse projeto evangelístico, com o propósito de abençoar a casa. Então, só alguns minutinhos para explicar, para a gente saber qual a origem, porque o nome do nosso projeto evangelístico vai ser um projeto Obed-Edom. A Arca do Senhor, o símbolo, né, da glória de Deus, a expressão do Senhor, ela nos dias de Eli, que foi um dos últimos juízes, não o último, mas um dos últimos juízes, ela foi levada, a Arca do Senhor. Aliás, eu vou citar mais à frente na mensagem hoje, essa ocasião. E depois que terminou esse período de juízes, começou o período da monarquia. O primeiro rei, então, de Israel foi Saul. E Saul não deu conta, não valorizou a importância de trazer a arca, como eu disse, o símbolo da glória, da Shekinah de Deus, que havia sido levada pelos filisteus. Mas algumas coisas aconteceram, os filisteus devolveram, e ela ficou na casa de Aminadab.
A Davi, quando assumiu o reinado, desejando levar para Jerusalém, para que ali pudesse ter um lugar, para que o povo voltasse a se reunir, né, as tribos, nos seus momentos de adoração e de louvor, e lá ia ficar a arca do Senhor. Só que no percurso, o que aconteceu? Eles colocaram no carro de boi, a exemplo do que os filisteus fizeram. E dada a importância da arca do Senhor, havia toda uma prescrição, dizendo como que deveria ser conduzida essa arca. Colocada nos ombros dos sacerdotes, assim deveria ser conduzida, como colocada num varal, e eles iam carregando. Esse eram as prescrições, isso era uma ordenança. Só que Davi não atentou para isso. Eu falava para os irmãos pela manhã, que às vezes a gente pode até ter boas ideias, a gente pode fazer coisas até com um coração, mas Deus não tem compromisso com boas ideias. Deus tem compromisso com a palavra dele e com aquilo que ele deixou ordenado. Mesmo que você faça isso de coração. Não, Deus conhece meu coração. Sim, o coração de Davi, desejoso, alegre, feliz, ele queria levar a arca de volta, estava contente, mas não atentou para essas prescrições. Tamanha a responsabilidade na condução da arca. E o que aconteceu? Lá o boi tropeçou, o carro de boi deu aquela balançada e a arca deslizou e Uzá foi lá e tocou. E também não era permitido tocar na arca. Aquele homem morreu naquele momento. Diz o texto em 2 Samuel 6,13 que Davi ficou muito chateado com essa situação. Não sei se ele ficou chateado com Uzá, porque tocou precipitadamente na arca, ou até mesmo com Deus, porque permitiu aquele homem morrer. Foi um acidente, gente, foi um acidente, um imprevisto que aconteceu. Mas tudo isso serve para mostrar a importância dos preceitos do Senhor. Como eu disse, havia uma ordenança, como deveria ser carregado. E às vezes hoje nós queremos assim, inovar, né? Eu sei que tem coisas que é tecnologia, estou hoje aqui podendo falar a outras pessoas, depois no Facebook, no YouTube, graças ao avanço. Nós temos o Data Show, os instrumentos hoje pode ser ampliado, antigamente não era assim, mas há certas coisas que não tem como. É como eu chegasse aqui, não vamos, gente, eu vou fazer o seguinte, poxa, Santa Ceia, poxa, sei que o pão simboliza, né, o corpo de Cristo, então vou fazer o seguinte, em vez de servir o pão, vou colocar aqui um churrasquinho, uma carne, né, quem sabe botar aqui uma picanha, um contrafilé, vai ficar até mais, né, próximo da carne. Estou aqui mal comparando, tá, gente, criando aqui uma situação. Mas não é o corpo do Senhor Jesus Cristo, eu posso chegar e falar que, ó, esse daqui é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, Davi embarcou naquela coisa da inovação, da ideia, poxa, o filisteu teve isso, teve esse cuidado, botou no carro de boi, mas, amados, havia uma prescrição. E Davi então ficou chateado com aquela situação e desistiu de levar a arca. Aí a arca ficou lá na casa de Aminadab, né? Melhor, foi da casa de Aminadab para a casa de Obed-edom. Aí entra Obed-edom. Aí na casa de Obed-edom diz que a sua casa foi abençoada e a sua família. Então esse projeto, nós colocamos esse nome, qual é o intuito? Durante 3 meses... e quinzenal, ou seja, 2 vezes no mês, haverá um culto no lar. Nossa primeira experiência, nosso primeiro momento, vai ser na casa da irmã Deuzélia, né? Deuzélia, e a responsabilidade da condução desse trabalho, que é fruto de um momento de oração, de partilha, que eu venho conversando com esse casal, que tem uma veia evangelística, são, assim, usados, o dever de evangelizar, amados. O saudoso bispo Roberto, né, fundador da Igreja Cristã Nova Vida, ele dizia que a igreja não era para ter departamento de evangelismo, porque o dever de evangelizar é de todos. Jesus disse, ide e pregai. Ele disse à igreja, aos seus discípulos, a todos nós. Mas também a palavra mostra que tem aqueles que têm um dom, né, e são exatamente usados na parte evangelística. E o Edinho e a Dalva, eles têm isso, e às vezes... algumas vezes a gente vem orando, eles têm se reunido aqui às sexta-feiras, junto com o pessoal do evangelismo, do projeto, em oração. E eu estava conversando, e um dia também conversando na casa deles. Eles tiveram uma visita na casa da irmã Deuzélia. E aí, então, nasceu, né, essa oportunidade, que eu, então, copiei lá do projeto de Nova Iguaçu, falando do projeto Obed-edom. Então, Obed-edom, a arca
A aliança ficou durante 3 meses na sua casa, e a sua casa foi abençoada, a sua família. Sem qualquer misticismo, simbolismo de achar, agora a casa, não. O intuito é evangelístico. A responsabilidade da família, né, de convidar os familiares, né, os donos da casa, né, no caso a Deusélio, o Luiz, de estar ali chamando os vizinhos para participar desse momento, que a princípio estamos assim estabelecendo durante 3 meses, quinzenal. E à medida que os irmãos tiverem o interesse de, durante esse período, quiserem também fazer na sua casa, né, vou estar conversando com outros casais, também com os diáconos, para que a gente possa fazer uma agenda. E o objetivo, como eu disse, é evangelístico. Pode alguém da igreja aí? Sim, você que mora ali na Guarajuba, na Redondeza próxima, a irmã Deusélia, toda primeira e terceira quarta-feira do mês. Essa próxima quarta-feira vai iniciar às 19 horas, é a terceira quarta deste mês. Mas vai ficar estabelecido assim, na casa da irmã Deusélia, primeira e terceira quarta-feira do mês, às 19 horas, esse projeto ali, então, com o intuito de evangelizar. Deusélio, não tem necessidade de ficar preocupado, fazer um bolo, fazer pastel, não. A gente vai ali para ter um momento de comunhão com a palavra, tá bom? Você fique bem à vontade nesse sentido. Como eu disse, é algo que eu já venho orando há um tempo com o Edinho e com a Dalva, e estamos iniciando como vamos dizer assim, a linguagem que eu utilizo lá no trabalho, um projeto piloto. E daí o interesse, a necessidade dos irmãos quiserem ali abraçar essa causa evangelística. Não é como um culto no lar, como costumamos fazer, né? A igreja vai, não. Você tem a responsabilidade de convidar. É lógico que pelo menos 2 casais vão estar ali responsáveis para estar junto, apoiando, abençoando, levando a palavra, convidando um diácono. Quando eu puder, também quero estar ali presente, mas não é algo que o pastor vai estar à frente. A igreja, ela é feita, ela é conduzida por todos, né? Então, até porque eu tenho um ditado que eu utilizo, que quem muito abraça, pouco aperta. Não adianta eu querer abraçar todas as coisas, e Deus usa e tem levantado homens aqui, mulheres, com sabedoria, com graça, para poder ministrar e falar da palavra de Deus. Tenho aqui a minha responsabilidade de conduzir a igreja, seja administrativamente, seja na condução do pastoreio, mas esses trabalhos, essas frentes, é de grande importância o auxílio dos nossos outros irmãos. Então, vai estar iniciando esse projeto. Mais à frente, se você se interessar, a gente pode ver, eu vou procurar sempre pontuar as quartas, não significa necessariamente que tenha que ser toda primeira e terceira quarta. O caso da irmã Deusélia vai ser na primeira e terceira quarta-feira do mês. E aí, hoje pela manhã, eu conversava com os irmãos, que nem tinha pensado sobre isso, mas uma curiosidade, uma coincidência, ou Jesuscidência, né, no linguajar assim. Eu falava com o Tião, qual é o endereço lá da casa da irmã Deusélia? Qual é o endereço? Rua Moriá. Moriá, né, o monte onde lá Salomão, quando construiu o templo, foi exatamente no Monte Moriá, onde Moisés também ofereceu o sacrifício ao Senhor, né? Então, isso é apenas uma coincidência. Não foi escolhida a casa da Deusélia porque é a rua Moriá e tem uma subidinha, não é um monte, né, Deusélia, mas tem uma subidinha. Mas hoje de manhã eu estava pensando, rapaz, olha que coincidência, exatamente o primeiro momento lá na rua Moriá. Projeto Obed-Edom, com o intuito de evangelizar, sim, de levar a palavra de Deus para a sua casa, de abençoar a sua casa e dar continuidade, porque a arca não ficou na casa de Obed-Edom. Depois, Davi levou para Jerusalém, conduzindo da forma como era prescrito, os sacerdotes tendo que carregar no ombro, nada de novidade, nada de holofote, de luzes, vamos pegar aí porque essa ideia é boa, nem tudo dá para ter novidade. Então, há coisas, há preceitos na palavra do Senhor, né, há registro, a liturgia do culto, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus não tem compromisso com boas ideias, ainda que seja feita do coração. Deus tem compromisso com a palavra dele. Tá bom, irmãos? Então, eu queria dar esse anúncio, e daí a gente vai estar iniciando esse projeto, com o intuito de expandir, né, sair das 4 paredes, que é esse lugar bom, agradável, de amabilidade, onde cultuamos a Deus, onde oferecemos a nossa adoração ao Senhor, mas a missão da igreja
né? É no campo. Nós temos que sair, evangelizar, levar a palavra e que seja a tua casa um instrumento para ser abençoado e também abençoadora de vidas, tá bom? Deus abençoe aí e mais detalhes a gente vai falando, qualquer dúvida me procure para que, caso você queira, né, a presença, né, do culto na sua casa, não é a arca, a gente não vai levar a arca, não vamos entregar nenhuma arca, não vou botar nenhuma arca lá não, tá? É apenas o projeto para que se tenha um nome e você entenda a importância da presença de Deus. Obed-edom, ele valorizou e ele cuidou. É preciso que a gente valorize o reino de Deus, a obra do Senhor, e entenda que é tempo da gente anunciar, tocar a trombeta. Acabamos de cantar, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Jesus Cristo está voltando. E a gente tem que estar atento à mensagem de Deus, tá bom? Então esse é o nosso projeto. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. E se você trouxe o seu envelope de casa, com o seu dízimo e a sua oferta, e desejar trazer aqui à frente, né, porque sempre é um ato voluntário, de desprendimento, de liberalidade, fidelidade e generosidade a Deus. E devemos fazer com alegria, reconhecendo que aquilo que nós temos e alcançamos é fruto da graça do Senhor que nos sustenta, não tirando o mérito da sua competência, do seu trabalho, do seu esforço, mas entendendo que quem nos dá a vida e o grande provedor é o Senhor. Então, se você desejar trazer o envelope aqui, eu vou estar aqui recebendo das suas mãos e depois as salvas vão estar passando para recolher as ofertas. Ok. Apenas, como também vou repetir o que eu falei de manhã, porque foi algo que aconteceu essa semana e até uma declaração à igreja. Nós tivemos recentemente a festa, né, do aniversário da cidade, mas antes da festividade, a ação social, né, ela realizou um cadastro para que toda instituição filantrópica, seja da igreja, Rotary e outras instituições, fizesse ali um cadastro, porque toda a alimentação, o ingresso, né, da entrada para aqueles que foram na festa durante os dias, foi alguns alimentos não perecíveis. E ali depois eles estariam distribuindo de acordo com esse cadastro que fosse aprovado, né? E ali nós fizemos uma inscrição com o CNPJ da igreja, foi necessário, né, levar a ata, o estatuto da igreja, e assim nós fizemos, e durante essa semana, posterior à festa, eles marcaram até mesmo o horário, quero até aqui ressaltar a organização, um horário para que cada igreja ou instituição pudesse ir e recolher esses alimentos. Chegando lá, eu vi no galpão, tudo muito bem organizado, a quantidade de quilo, eles limitaram em 4 tipos de alimento, né, arroz, feijão, macarrão e óleo. E lá fizeram toda a contagem de acordo com o número das igrejas ou instituição que foram aprovadas dentro desse relatório, diante dos requisitos, e distribuíram. Então, nós pegamos uma boa quantidade daquilo que é o mais básico. Nós temos abençoado famílias todos os meses, algumas da igreja, quando podemos, avançamos também para fora, para algum familiar do irmão, alguém que chega e fala, pastor, teve uma família, um conhecido, um colega de trabalho, estava numa situação bem complexa, o que você pode fazer? Né? E Tayane tem organizado isso muito bem, né? Eu parabenizo a Tayane pela sua organização, ela sempre está me dando um relatório. Então, aqueles irmãos que têm o hábito de doar para a campanha do quilo, do projeto Ágape, foi lançado nos grupos de WhatsApp uma nova lista. Por quê? Nós temos uma boa quantidade de arroz, feijão, óleo e macarrão. Então, se você tinha o hábito, o costume de doar alimentos e sempre você trazer esses tipos de alimento, se você puder dar uma olhadinha nos grupos de WhatsApp, eu pergunto a Tayane de que forma você pode complementar. Aí a gente vai para o trigo, né, o fubá, alguma outra coisa assim, né, ou enlatado, coisas, o leite, ou até mesmo um material de higiene pessoal, como sabonete, que nós fazemos questão de também colocar na cesta. É uma cesta completa que nós distribuímos. E com isso vai facilitar para que não haja uma quantidade de alimento assim demasiado, tá bom? Então a gente está organizando dessa forma. Vamos poder suprir a necessidade de uma lista de espera
porque nós temos uma quantidade de família que mensalmente abençoamos, mas também acaba gerando ali uma lista de espera. Quando um colega, um amigo, como eu dei o exemplo, pergunta se poderia doar uma cesta básica. E eu acredito que com essas doações vamos poder suprir a necessidade dessa lista de espera e abençoar, assim como você tem abençoado mensalmente essas famílias. Alguns dão doações até mesmo em espécie, e nós revertemos em alimento. Quando Tayane também na coordenação, ela se disponibiliza com alguns irmãos aqui, descem e compram em quantidade para que a gente mantenha esse compromisso de abençoar, tá bom? Então aqui apenas um esclarecimento à igreja daquilo que eu pude estar recolhendo essa semana, que foi feito de uma forma bem organizada, diga-se de passagem, pela ação social, e ali eu pude, eu mesmo ir no dia e recolher. Quero agradecer aí o Lucas, né, irmão da Tayane, que pôde me ajudar lá na pegar os alimentos. Até André também pegou um pouco junto, né? Depois meu pai, junto com a Conceição, vizinho aqui que tem uma oficina de bicicleta, me ajudou a descarregar. Então, que bom que houve também essa mobilização e nos permitiu pegar esse alimento que vai ser de grande importância para que a gente possa servir como um canal para distribuir aqueles que precisam da nossa ajuda, tá bom? Vamos orar. Senhor, é importante falar sobre essas coisas, porque a igreja ela tem sido generosamente abençoadora no que se diz respeito ao cuidado para com o próximo. Deus, mês após mês, esse período que tivemos da pandemia, que foi uma situação de dificuldade para muitos, perdas de emprego, famílias tendo que receber os seus filhos, alguns avós recebendo os netos, agregando na sua casa, e ali mexeu no orçamento. E eu quero te agradecer, porque ao longo desses meses a igreja está aí, generosa, desprendida, e também agradecer por essas doações que vieram por intermédio da festividade da cidade. E hoje a gente vai poder suprir, ir além daquilo que nós já temos feito mensalmente com algumas famílias e alcançar essa lista de espera, socorrendo as pessoas que estão desempregadas, mesmo que tenha lá o auxílio, mas nós temos visto que não tem sido suficiente diante dessa cesta básica tão alta que tem estado. Mas, ó Deus, muito obrigado, porque há essa mobilização, esse desprendimento, e a igreja está aqui para também fazer esse trabalho social, assistindo à necessidade, suprindo, assim como nós podemos abençoar. Muito obrigado pelo desprendimento dos irmãos, muito obrigado pelas ofertas que chegam essa noite na sua casa, pelos dízimos que aqui também estão, que nos permite, ó Deus, administrar esse lugar, honrar com os nossos compromissos, e essa igreja, como é uma igreja missionária, abençoar outras frentes de trabalho, abençoar os irmãos que estão iniciando as suas igrejas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela fidelidade e a generosidade que nos permite abraçar o outro, socorrer o outro e dar continuidade assim à tua obra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda. Deus abençoe a sua vida financeira. Amém. Bom, no início do culto, eu aqui já parabenizei os papais aqui presentes, você que é pai, pelo dia de hoje, né? Uma data que temos aí no calendário. Independente se é para movimentar, né, o comércio ou não, mas é válido a gente honrar, é válido a gente lembrar, se reunir, né? Hoje pude almoçar junto com o meu pai, estando lá com meus irmãos, ao redor da mesa, e a gente vai se alegrando, contando história, comendo, e a gente come mesmo, né? A gente, incrível, come, vem a sobremesa, a gente come mais um pouquinho, mas são essas datas comemorativas. Eu pude parabenizar, e aqueles que chegaram no decorrer do culto, né, receba aqui o cumprimento pelo dia de hoje, que é um desafio que nós precisamos viver, né, todos os dias, como um pai, como um referencial de bênção para os nossos filhos, assim como são as mães que edificam e abençoam o seu lar, né? E no final do culto, né, depois de acabar todo o nosso momento de adoração a Deus, de servirmos ao Senhor, as nossas crianças da Escola Bíblica Infantil querem aqui prestar uma singela homenagem, e eu estarei fazendo uma oração por todos os pais aqui presentes, tá bom? Mas desde já o cumprimento a todos, parabenizando pelo dia de hoje.
Mas antes de deixar aqui uma reflexão, quero dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua presença e veio participar aqui do culto essa noite, né? Então, dê só um aceno aí com a sua mão. Alguns eu tive a oportunidade de ver, né, antes e conhecer, como a Maiara, que está ali acompanhando, né, o Arley. Também tive a oportunidade de conhecer a Letícia, filha da Aline. Seja bem-vinda, jovem. De estar aqui também vendo, eu vi a Marcela está aqui, né, na hora da irmã Nilza, né, o Carlinhos de novo, papai da Tayane, é o pai da Lu, então que bom, o papai da Tayane veio ali, seja bem-vindo, irmão Walter, esposa da Priscila, né, conhecendo, vendo alguns, vendo Camila, né, que bom, o Fabiano também, seja bem-vindo, bom poder ver os irmãos aqui presentes, e aqueles que hoje estão aqui nos honrando com a sua presença, sejam bem-vindos, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe. E eu quero deixar uma palavra. E interessante, assim, eu não me sinto assim pressionado ou na obrigatoriedade nessas datas de trazer uma mensagem assim dentro do tema, da situação. Eu não sinto esse peso, não me sinto pressionado e com aquela coisa, eu tenho que arranjar aqui uma mensagem, o Dia dos Pais e tal. Mas essa semana, lendo um artigo sobre paz, me chamou a atenção. E eu gostaria de partilhar algumas coisas com vocês aqui essa noite. Mesmo você que é filho, que é homem que está aqui, que ainda é um adolescente ou um jovem, e o propósito de Deus também para a sua vida, né, que um dia você também venha ser um pai, né, Guilherme? Ali, né, hoje tem a bênção aí do papai do teu lado, um dia também chegar a essa missão, né, estou vendo ali o Daniel também, ali do lado do Braga, Emanuel, viu, Emanuel? Um dia de chegar e constituir família, isso é importante. João Vitor, os nossos jovens que estão aí, e as mulheres, assim como também na importância de contraírem o matrimônio e serem mães abençoadoras. Então, essa mensagem, ainda que eu vou estar aqui falando sobre o tema, eu coloquei o título, Aprenda a ser pai como o Pai Celeste, mas é uma mensagem importante para todos nós que também somos filhos e aqui estamos para ouvir essa reflexão. Mas eu volto a pedir aos irmãos a abrir no salmo que nós lemos no início do culto. Quem esteve no culto, você lembra o salmo que foi lido? Isso, 103. Eu não vou ler todo o salmo, mas apenas o versículo de número 13. Também a irmã Zilda, seja bem-vinda também, da Assembleia, né, vovó do Wallace. Felipe, bom te ver, Deus abençoe, glória a Deus. Apenas, né, nós lemos todo o salmo no início, mas eu quero ler apenas agora o versículo de número 13, que diz assim, até falei quando eu estava lendo, irmãos, guarda esse versículo aí. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vou repetir. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Aqui temos louvado o seu nome, engrandecido a tua presença, te adorando por aquilo que tu és e continua sendo o Rei dos Reis. Como foi cantado, o seu reino é sempre eterno. Nada muda, o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que nações, né, hajam brigas, reinos se abalam, mas o Senhor continua sendo o Senhor Todo-Poderoso. Nós cremos nisso e assim louvamos e engrandecemos a tua presença. Participamos também do louvor financeiro, uma maneira de agradecer e retribuir, não pagar e não barganhar na expectativa de receber algo em troca, porque temos entregue o nosso dízimo, a oferta de forma alguma, mas de expressar uma gratidão, reconhecendo que o Senhor é que abre as portas, o Senhor que nos abençoa para colocarmos o nosso pão nosso de cada dia em nossa mesa. E agora, Senhor Deus, meditar na Tua palavra.
E hoje, dentro dessa data comemorativa, ainda que não me sinta obrigado a trazer uma mensagem dentro do assunto, mas, Senhor, assim me senti inspirado diante daquilo que pude ler, ver, e uma vez que edificou a minha vida, quero então partilhar com todos, principalmente com os pais que aqui estão presentes, e que sejam bênção para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Como eu disse, a leitura de um artigo, de uma revista que eu sou assinante já há bastante tempo, Vida Cristã, e é uma revista que já pude também tirar alguns estudos bíblicos e trazer aqui para a igreja. E hoje, pegando emprestado a expressão paulina, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a 1 Coríntios, no capítulo 10, melhor, no capítulo 11, versículo 23, ele está até instruindo acerca da ceia, e ele chega e fala assim: o que eu recebi também vos entreguei. Então, ele aprendeu, ele recebeu, e assim ensinando e passando para a igreja. Então, aquilo que eu tenho recebido e tenho me edificado, eu quero partilhar com os irmãos. E esse artigo da Vida Cristã estava mostrando que pais cristãos servem como comunicadores da revelação de Deus, sendo o exemplo da paternidade divina na terra. Olha que responsabilidade. E a autora do artigo trouxe uma fábula interessante. Uma fábula a escritora chama-se Herman Beinbeck. É uma norte-americana, interessante. Ela era humorista, isso na década de 60, 70 e 90, e ela contava histórias do lar, principalmente do subúrbio. E ela escreveu, então, esta fábula. Faço aqui também uma observação acerca da fábula. A teologia da história pode ser um pouco suspeita, mas o coração de Deus parece estar à mostra, presente. Percebemos, há como a gente tirar uma lição. Então, é uma fábula. E eu quero, então, contar com a sua atenção, e eu vou ler essa fábula de Herman, que mostra algo interessante para a nossa aplicação, como se fosse aqui uma ilustração. Bom, assim diz a autora, contando essa história. Ela fala de Deus, quando ele vai criar os pais. Aliás, levante a sua mão, quem é pai aqui essa noite? Opa, uma boa quantidade, que bom. Mas a mensagem é para todos nós, tá bom? Quando o bom Senhor estava criando os pais, ele começou preocupando-se com a altura deles. Assim vai ela dizendo nesta fábula. Aí, de repente, vai e aproxima um anjo e chega bem perto e pergunta ao Senhor: que tipo de pai é esse? Se o Senhor vai fazer as crianças tão perto do chão, por que tem que colocar os pais tão altos assim? Ele não será capaz de jogar bolinha de gude com seus filhos, com essa criança. Ele não vai ter condição de se ajoelhar, de colocar uma criança na cama, ou se curvar, ou beijar o filho, sem muito malabarismo, disse o anjo. E Deus então sorriu, virou para o anjo e disse: sim, mas se eu fizer o pai de um tamanho de uma criança, quem os filhos teriam para olhar para cima e ser protegido e guardado? Mas continua. E quando Deus então fez as mãos do pai, que eram imensas, grandes, e mais uma vez o anjo se aproximou, balançou a cabeça e ficou um pouco indignado, uma mistura de sentimento, até mesmo de tristeza, e pergunta a Deus: o Senhor sabe o que está fazendo? Mãos grandes são atrapalhadas, elas não sabem lidar com alfinetes, com coisas pequenas, lidar com fraldas na hora de trocar, viu? Então serve aí para aqueles que tem os bebês pequenos, viu, Tiago? A Lana lá, né? Eu estava vendo ali o Patrick também, junto do Heitor. Então, mãos grandes, não tem muita habilidade, vai se atrapalhar para trocar um alfinete, uma fralda, um botão pequeno.
nem mesmo resolver farpas causadas pelos tacos de beisebol, né? Que abra um parente, porque a autora da fábula ela era, né, norte-americana, e o beisebol é um esporte, assim como o futebol americano, também bastante popular. Mas vou dizer aqui na nossa linguagem, principalmente quem é da minha geração, eu diria assim, que as mãos grandes não iam conseguir tirar ali as farpas, né, daqueles pedaços de pau que a gente usava para brincar de taco, né, André? Ali na Rua 9, na Ubelina Gomes Coelho. Quem já brincou de taco aqui? Né, o americano lá brinca de beisebol, né, mas a gente colocava lá, quando podia fazer uma casinha, ou então pegava a lata de óleo da mãe, né, botava, ficava aquele pedaço de pau na frente, o adversário jogava a bola para tentar derrubar a lata, né? E quando ele não conseguir, você que estava com o taco na mão, podia dar uma pancada na bola e ir ali cruzando de um lado para o outro e contando os pontos. No nosso caso não seria o beisebol, né? Seria o taco, né, que a gente utilizava na brincadeira quanto criança. Então, mãos grandes questionava o anjo. Como que vai lidar com essas coisas pequenas, como um alfinete, como um pequeno botão, ou até mesmo para tirar ali de forma delicada uma farpa do dedo da criança? E Deus mais uma vez sorriu e disse: eu sei, mas elas são grandes o bastante para abrigar tudo o que um garoto tira de seus bolsos no final do dia. Mas ainda assim, são pequenas o bastante para segurar o rosto de uma criança. A fábula continua, mostrando que Deus trabalhou por toda a noite, dando ao Pai, preste atenção, poucas palavras, mas uma voz firme com autoridade. Olhos que enxergam tudo, mas permaneciam calmos e tolerantes. Finalmente, quase como uma pincelada final, finalizando assim a sua obra, Deus então acrescentou as lágrimas e virou-se para o anjo e disse: agora você está satisfeito? Porque ele mesmo sendo pai feito dessa forma, ele pode amar tanto quanto uma mãe ama. O anjo então ficou quieto e não perguntou mais nada a Deus. Queridos irmãos, né? Lição aqui para nós. Deus deu aos pais, e os pais aqui presentes entendam e compreendam isso. Deus deu aos pais a capacidade de amar, e esse amor deve imitar o amor dele, o amor do Pai Celestial. Exatamente o que Davi está dizendo aqui nesse versículo 13 que nós lemos do Salmo 103. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pense no amor de Deus como uma balança perfeitamente calibrada, que não há desequilíbrio, que não há desigualdade. De um lado está a aceitação, do outro a disciplina. Assim Deus trata conosco, com todos nós, independente de serem homens ou mulher. Deus nos aceitou apesar do nosso pecado, mas Ele também nos disciplina por causa do nosso pecado. Mas Ele nos aceitou. O versículo de número 3, ele disse assim, desse Salmo 103, Ele é quem perdoa as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. Ele nos aceitou. Ele nos ama incondicionalmente, sacrificialmente. Mas é necessário a correção, mesmo que ela não seja contínua. O versículo 9 diz: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O fato de Deus não permanecer irado ou corrigindo em todo o tempo, não significa ausência de disciplina e de correção. Por isso, é importante entender isso. Deus nos aceitou apesar dos nossos pecados, mas Ele, como um pai que ama, também nos disciplina por causa dos nossos pecados. Nós temos essa alegria de sermos chamados filhos de Deus, e assim Ele nos recebe como filhos amados, mas também nos corrige como filho amado, como diz o autor aos Provérbios, capítulo 3, versículo 12, que o Senhor, Ele disciplina a quem Ele ama, tal como o pai corrige o filho
que Ele quer bem. Essa balança. Deus nunca é tão receptivo que fique, ou melhor, que finge que não vê nossos pecados. Os olhos deles estão em todos os lugares, Ele conhece, como diz o salmista no Salmo 139, eu posso subir no mais alto monte, o Senhor lá está, eu posso estar nas profundezas dos oceanos, lá Ele também está, e Ele conhece os pensamentos, Ele conhece os desígnios do nosso coração, Ele sabe o que às vezes eu e você tramamos no nosso íntimo do pensamento, o desejo de vingança, o desejo de fazer tantas coisas ruins. Deus conhece, mas Deus nunca é tão receptivo que finge que não vê os nossos pecados, mas também não é tão disciplinador que desvie o rosto de nós. Ele, tudo que faz com amor, porque Ele nos amou incondicionalmente e sacrificialmente. O exemplo, assim Ele nos deixou. Irmãos, sabemos que não somos capazes, e eu digo, eu, Alain, pai de 2 filhos, Pedro e André, que hoje pela manhã, pude ter a grata alegria de participar do culto, eles estiveram aqui presentes hoje cedo. André agora está dando aula na escola bíblica infantil lá em Paracambi, onde ele é membro, mas eu pude aqui receber os meus filhos, e cada um de vocês pais que estão aqui, e eu digo também, vocês mães que estão aqui, que têm esse ofício, esse papel de educadora, de disciplinadora, sabemos que não somos capazes de amar os nossos filhos com tão perfeito equilíbrio, amando incondicionalmente, mas também entendendo a importância de discipliná-lo, mas podemos aprender a partir dos exemplos de Deus, e ajustar a nossa balança do amor de algumas práticas que é importante, eu quero deixar aqui 3 delas para a nossa vida nessa noite. Em primeiro lugar, aprenda a apreciar o amor incondicional e sacrificial de Deus em sua vida. Repito aqui o versículo de número 3, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, Ele é um Deus perdoador. Portanto, aceite o perdão de Deus como sendo o seu amor, mas também receba a disciplina do Senhor como o seu amor, porque Ele corrige o filho que ama. Por isso, somos assim corrigidos, na verdade é um processo pedagógico. O Senhor nos ensina de diversas formas. Não cabe aqui eu ficar levantando as várias situações, mas Ele nos corrige, porque Ele é um Pai que nos ama. Assim como Davi fez questão de colocar essa situação, assim como Salomão, filho de Davi, autor dos provérbios, disse em Provérbios 3:12, que o Pai, o Senhor, melhor dizendo, Ele disciplina, Ele corrige a quem Ele ama, como o Pai, a quem Ele deseja que prospere, que avance. E por isso a necessidade, ainda que não sejamos capazes, mas podemos ver em Deus e aprender em Deus algumas dessas práticas. Mas é necessário que a gente também aceite o perdão de Deus na nossa vida. Talvez você, pai que está aqui, algum dia, como eu, me excedi e cometi um erro no que se diz respeito à condução, à criação do meu filho. E são momentos que mexem com o nosso orgulho. E aí você também tem que ter a capacidade de reconhecer e pedir perdão ao seu filho pelo ato que você teve. Isso é louvável. Isso, todos nós somos sujeitos a falhas e a erros. Mas é importante também que a gente tenha esse olhar para com o filho. E assim nós alcançamos a misericórdia de Deus. Porque como temos aprendido aqui pela manhã, expondo a epístola de João, que o perdão é um ato legal. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então aprenda isso. Em segundo lugar, e aqui, exatamente a nossa prática do dia a dia, como pai. Cuidado com o amor permissivo e condicional. Não prejudique seus filhos, não corrigindo pelos seus pecados. A disciplina, ela é importante. Não seja indiferente aos seus erros. Eu estava falando de Eli, lembra que eu falei de Eli, falando do projeto Obed-Edom?
que aconteceu com os filhos de Eli? Quem já ouviu falar da história dos filhos de Eli? Ele também era um sacerdote. E teve uma ocasião, né, que, aliás, antes da arca ser tomada, Eli foi advertido. Depois você leia isso em casa, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, uma palavra muito forte. Deus levantou um profeta, não foi nem Samuel, ele levantou um profeta, não menciona o nome. Mas esse profeta vai e fala com Eli, exatamente porque ele estava sendo equivocado, displicente, no que se diz respeito à disciplina. Porque os seus filhos estavam aproveitando. E Eli, de uma certa forma, também aproveitava, ele sempre pegava lá, porque era permitido ao sacerdote, né, ou aqueles que assistiam ali nesse ofício, de retirar uma quantidade de carne para a sua alimentação, daquilo que as pessoas levavam como oferta. Antigamente, as ofertas, os sacrifícios, então levavam os alimentos. E ali eles poderiam tirar uma parte, só que eles tiravam um pouco mais, e um pouco mais. E Eli fez vista grossa diante dos erros dos seus filhos. E Deus então levantou um profeta e corrigiu, dizendo, olha, você honra mais os seus filhos do que a mim. E ali foi deixada uma sentença terrível para a vida de Eli. Passou um certo tempo, aí no capítulo 4, você pode ler em casa depois também, os filisteus, um adversário constante, presente dos israelitas, ali se levantaram e teve um embate, uma luta, e o povo percebendo que ia perder, então disseram, não, vamos trazer a arca, o símbolo da glória de Deus, para que esteja aqui conosco, que a gente possa participar de tudo isso. E aí foi então que se cumpriu a profecia, porque Deus havia falado através desse profeta a Eli, que os seus braços seriam arrancados, e também dos seus filhos, ou seja, dizendo, não haverá mais dinastia, sucessão, a sua família vai se findar. E aí na ocasião, Ofni e Finéias, tomado de um pulso, vamos fazer o seguinte, vamos levar a arca, vamos levar, e eles então na responsabilidade de conduzir, foram para a batalha, e ali os filisteus venceram, e a arca do Senhor foi levada, e Icabode, foi-se a glória de Deus. E assim cumpriu a profecia contra a casa de Eli. Por quê? Ele fez vista grossa diante do pecado dos seus filhos. Pais de pulso fraco frequentemente produzem filhos de pulso forte. Eli foi fraco. Seus filhos, né, com uma reação, não, isso mesmo, vou pegar a arca aqui, quero ver agora, vou mandar brasa, vou mandar fogo, vai fazer acontecer, a gente tem o poder com a gente, nós somos melhor, nós somos maior. E aí veio o resultado. O problema não estava na condução da arca. A questão era a disciplina que faltou lá atrás. E quando não se corrige, as consequências são terríveis. Assim digo, pais, a mim e a você, ame seus filhos o suficiente para expor, perdoar e corrigir os seus pecados. Isso é de grande importância. E repito, cuidado com o amor permissivo e condicional. Não prejudique a vida dos seus filhos, ignorando os seus pecados e os seus erros. É de grande importância a correção. Em terceiro lugar, sempre mantenha o equilíbrio do amor de Deus em mente. Cuidado. Quando for disciplinar, comunique completa aceitação, pois o amor de pai, lembre-se, como o amor de Deus deve ser incondicional. Assim como o amor gracioso do nosso Pai Celeste, da mesma forma nós precisamos corrigir os nossos filhos. E aqui eu cito a palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala do lar, da família, ali em Efésios, capítulo 6, ele vai falando, né, das obrigações, dos deveres do pai, dos deveres, né, dos filhos, do dever do esposo, do dever da esposa, e num determinado momento, falando da relação de pai e filho, assim está escrito em Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto não for às vezes. E aí, então, eu falo, o próprio exemplo, que eu excedi. Eu errei na minha avaliação e na condução da disciplina do meu filho.
E isso gera rompimento, isso gera mágoas, isso gera tristeza, isso gera raízes de amargura, quando não são os filhos que trazem na sua bagagem um momento da presença de um pai que foi áspero demais, ríspido, ou que ele foi ausente, omisso, não cumpriu com o seu papel, com o seu dever. Cuidado, para você não provocar a ira do seu filho, e trazer assim uma revolta, um ressentimento, e gerando, né, um atrito entre vocês, que vão destruindo uma história, uma relação que deve ser de amor e de cuidado. Então lembre-se, ao disciplinar, lembre-se desse amor de Deus que é incondicional, que ao falar, ao ensinar, comunique com essa aceitação, com esse amor de um pai incondicional. Mas faça a disciplina, como Paulo escreveu, admoeste no Senhor. Pois quando perdoar, comunique também seriedade do pecado e das suas consequências. Porque o salário do pecado, Romanos 6:23, é o quê? É a morte. Então, ao perdoar, não deixe de falar das consequências do pecado. Isso é importante nessa relação. Só podemos ficar confiante que um filho é corretamente disciplinado apenas se o relacionamento primário do pai com ele é de amor incondicional. É um ensinamento para nós. É um ensinamento para você, filho, que mesmo que teu pai tenha errado e não tenha feito como as instruções que você está ouvindo aqui essa noite, não repita o erro. Mude a trajetória. Não reproduza lá na frente, quando você é jovem ou adolescente que está aqui se tornar um pai. Não reproduza aquilo que talvez o seu pai errou contigo. Por isso a importância de nutrir no nosso coração o perdão, a misericórdia, confessar e pedir ajuda a Deus, para que possamos então montar uma sociedade melhor. Olha a responsabilidade como cristão, de levar pais presentes aqui, a mensagem de Deus, também para os nossos filhos, admoestando, corrigindo, disciplinando no Senhor. Falando de disciplina, disciplina a princípio, ninguém recebe com muita alegria. Ninguém fica assim entusiasmado, feliz, sai cantando, feliz quando é corrigido. A princípio nós sentimos, mas ela tem um propósito, para que lá na frente evite uma consequência, como foi o caso dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que morreram naquela batalha. E o pior de tudo, a arca foi levada. Eli, quando recebe a notícia, de tão gordo que era, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Não apenas por causa da notícia dos filhos, mas principalmente porque a arca do Senhor foi levada. Foi-se a glória de Deus. Nós precisamos manter, mas é preciso ter esse cuidado. Eu quero ler aqui um texto importante falando dessa disciplina no Senhor, que serve para todos nós, como filhos que somos corrigidos e orientados. Você deixa aí marcado o Salmo, que é o nosso versículo base, mas vamos ali ao autor aos Hebreus. Ele fala algo importante e que mostra essa questão desse equilíbrio e de entender essa questão, o cuidado, para não ser permissivo e condicional, mas ao mesmo tempo, né, ao disciplinar no amor e corrigir com moderação. Mas a correção, a disciplina, ela é fundamental. O não faz parte desse processo. Saiba de uma coisa, Deus também diz não para nós. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, quando o Senhor disse não. O maior deles, quando Jesus está lá no Getsêmani, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O pai disse não para Jesus, para o seu filho amado. Que ele, desde o início, fez questão de dizer: saiu das águas, eis o meu filho amado. Lá no monte onde houve a transfiguração, Pedro com ideia: faça uma tenda aqui para Moisés, outra para Elias, para Jesus, vamos ficar aqui, está na maravilha. Deus então vai, interrompe Pedro e diz: olha, o meu filho amado, a ele ouvi. Mas ele disse não ao seu filho amado. E às vezes nós flertamos com o perigo
e dissemos tudo, sim, sim, para os nossos filhos. O perigo de fazer vista grossa, de não disciplinar e orientar. Hebreus 12, versículo de número 5. A seguir, a parte B do versículo 5 diz assim, Hebreus 12, 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige, aí aqui ele cita Provérbios, o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, ou seja, a Deus, e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento, aquilo que eu estava dizendo, ela não traz alegria, não deixa feliz cantando. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, melhor dizendo, que seja curado. É fundamental a importância. Deus trata assim conosco, como um pai que ama. E por isso eu e você, pai, que estamos aqui, assim devemos fazer. Por isso você, filho que está aqui, se o seu pai te corrige, mas se a sua correção é como Paulo diz, no amor, com o intuito de te ajudá-lo, com um fim proveitoso, então agradeça, porque você tem um pai disciplinador que te ajuda, que te orienta. Eu quero deixar aqui uma expressão do Dr. Ross Campbell. Ele é um psiquiatra, também pediatra, e um cristão. Ele é mestre em divindade. E o Dr. Ross assim escreveu: se podemos ficar confiante que um filho é corretamente disciplinado, apenas se o relacionamento, ou melhor, só podemos ficar confiante que um filho é corretamente disciplinado apenas se o relacionamento primário do pai com ele é de amor incondicional. Fecha aspas. Assim diz o doutor. A importância de estabelecer, isso nós precisamos aprender com Deus, que é o exemplo de um equilíbrio. Nos amou incondicionalmente, mesmo nós sendo pecadores e falhos, como disse lá o Salmo 103. Mas ao mesmo tempo nos disciplina por causa do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o pai corrige o filho que ama. Portanto, amados pais, amados presentes, é preciso expressar esse amor com um contato visual. Preste atenção nos seus filhos. Seja para estar atento às suas atitudes, que às vezes não é adequada, mas também procure enxergar as coisas boas que o seu filho tem feito e realizado. Expresse esse amor também com toque físico. Abrace. Beije o seu filho enquanto você pode. Hoje fica difícil de eu beijar lá o André, o Pedro. André então está com a barba, bem, quase aqui chegando no peito, Fica até um pouco difícil ali. Mas abrace, toque. Tenha esse momento, esse contato com o seu filho. Faça isso. Isso é de grande importância. Então expresse esse amor com contato visual, com um toque físico, com uma atenção focada. Quando o teu filho quer te mostrar algo, não fique não, depois eu vejo, depois eu faço. Não.
dê atenção. Eu sei que você às vezes tem a sua responsabilidade, muitos hoje, né, trabalham em casa e tudo, mas depois não deixe de ver. Se você falou, depois eu vou ver, vá lá e veja. Ainda que seja um simples rabisco, ou uma coisa, uma dúvida que ele quer tirar contigo, mas não deixe de dar a atenção devida a ele. E expresse também esse amor com disciplina, porque o pai corrige o filho que ama, e assim deseja o seu bem. Eu digo isso, amados irmãos, para que eu e você, como pais, lá na frente, ou a qualquer momento da vida, possamos ouvir dos nossos filhos um obrigado amoroso. É tão bom quando o filho chega e diz: pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito por mim. Muito obrigado, pai, por cuidar de mim. Que possamos, com a graça de Deus, servir a Ele, abençoando a nossa casa, a nossa família. E eu concluo dizendo que o Pai Celestial, o Pai Todo-Poderoso, o Pai dos pais, nos capacite a cumprir a missão de serem homens íntegros, uma referência, também de proteção, provisão e principalmente de amor aos nossos filhos. Que possamos aprender com o Pai do céu e assim abençoar os nossos filhos. E você que é filho, ouça essa palavra e que lá na frente não cometa os mesmos erros que o seu pai talvez tenha cometido contigo. Faça diferente. Você está aqui ouvindo essa palavra para ser um abençoador, para transformar uma situação. Não reproduza os erros que o seu pai cometeu contigo. Mas lembre dos momentos de amor e de carinho e cuidado. Se você nunca recebeu, saiba de uma coisa: você tem um Pai Celestial que te ama, e Ele é o maior referencial para a nossa vida. Faça diferente. Seja um pai exemplar, com a graça, com a ajuda de Deus, corrigindo, disciplinando, mas acima de tudo, amando incondicionalmente, assim como o Pai Celestial nos ama. Que Deus te abençoe. Deixo aqui essa palavra a nós pais, a nós filhos, a todos aqui presentes, do nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Eu peço que avise lá os professores. Senhor, como disse aqui no início, na oração, eu não me sinto na obrigatoriedade de trazer uma reflexão dentro da situação, da data comemorativa. Mas eu quero te agradecer por esse artigo que eu pude ler e edificou a minha vida. E ao transmitir essa palavra, apesar das minhas limitações, apesar da minha condição humana tão frágil, tão falha, mesmo que eu não tenha sido capaz o suficiente de assim levar e o povo compreender, que o teu Espírito que se faz presente nesse lugar traga o entendimento e a compreensão, para que possamos buscar esse amor como uma balança calibrada, que saiba dosar o amor, o carinho, a proteção, mas também a disciplina feita no amor, para que haja ajustes. Senhor, nós temos visto em nossos dias as consequências de um lar onde a tua palavra é ausente, onde o teu amor é ausente. E muitos, às vezes, mesmo sendo da igreja, deixaram a desejar no ofício de um pai, que deveria amar incondicionalmente, e assim entender os momentos difíceis dos seus filhos, mas também, ao corrigi-lo, fazer com o mesmo amor. Eu tenho aqui presente nessa noite pais e filhos. Se porventura, no momento em que houve um equívoco, vou dizer assim, houve uma falta de ajuste, de entendimento, e esse pai não soube disciplinar o seu filho como devia. Talvez porque excedeu
na disciplina. Talvez porque foi bruto demais, violento demais, hostil demais, pesado demais, e faltou a dose do amor. Que esse filho que está aqui perdoe o seu pai. Porque hoje nós estamos falando de um Deus que nos perdoou apesar das nossas fraquezas e que nos amou apesar das nossas iniquidades. E que possa ser exercido isso. Mas que esse pai que também foi omisso, ele não fez nada, ele fez vista grossa, ele não corrigiu para que não sofra a consequência, como foi no caso de Eli, na morte de Ofni e Finéias. Senhor, que haja perdão nessa noite, e que esse pai entenda que é necessário, porque o pai só corrige o filho que ama. E você, filho, que hoje está aqui, que talvez teve um pai ausente, ou um pai que te castigou, que deixou feridas e marcas no seu coração, assim como hoje você ouve o amor de Deus, libere o perdão para o seu pai, libere. Não vale a pena você carregar no seu coração as raízes de amargura. Não vale a pena você continuar cultivando esses sentimentos. Mas principalmente você, filho, homem, que está aqui, você vai ter a oportunidade de fazer diferente com o seu filho. Você, jovem, menina que está aqui, moça que ainda vai se casar, você vai ter a oportunidade de fazer diferente com os seus filhos. Porque você ouve hoje uma palavra de um Deus que te ama e te quer bem. E por querer bem, Ele nos corrige com um fim proveitoso, para que lá na frente a gente possa colher do melhor e sermos abençoados. Senhor, que Tu trabalhe em nosso coração. E eu digo eu, Alain, pai de 2 filhos. Assim também como tenho a alegria de ter um pai que o Senhor presenteou a minha vida num determinado momento da minha história, da minha trajetória. Senhor, que os meus filhos possam ter orgulho e me ter como pai, não pelo ofício, não por aquilo que eu faço no meu trabalho, não por aquilo que eu sou aqui na igreja, um pastor, mas por um pai que o amou, que o cuidou, que disciplinou e que pôde estar presente, sendo referencial de bênção, amando como Deus nos amou, que assim todos nós pais que aqui estamos, possamos absorver dessa palavra, dessa reflexão. Ainda que pegamos ali a ilustração da fábula, que tenha as suas nuances estranhas teologicamente falando, mas que tenha um sentido, que tenha um fim proveitoso, que tem uma moral da história, e a moral é amar incondicionalmente, mas também disciplinar com o mesmo amor, para que haja paz nos lares e nas famílias, que haja uma nova semente, que nasça uma nova semente em cada coração, no coração do pai que está aqui, e é tocado essa noite, porque reconhece um momento em que equivocou, que falhou, mas também uma semente no coração de um filho, que talvez não teve uma referência boa, paterna, mas que pode fazer diferente, porque o nosso Deus, Ele transforma, Ele muda a história, Ele muda a família, e Ele muda para que possamos ser uma bênção, e façamos como o Senhor nos ensinou, e que assim seja, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu vou pedir aqui agora ajuda, né, porque vai precisar de tirar isso aqui? É mesmo? Então, se as meninas ali falaram, eu vou pedir agora os homens, não as meninas, tá bom? Mas os homens que possam estar removendo aqui o púlpito, né? E você agora, papai, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Porque as nossas crianças vão estar aqui fazendo uma singela homenagem. E criança é criança, né? Criança, às vezes, corre, criança, às vezes, treinou, ensaiou, mas na hora fica ali nervosa, como todos nós ficamos, tá bom? Então, um pouquinho da sua paciência, mas é uma singela homenagem da Escola Bíblica Infantil. Quero agradecer aí a dedicação
de todos os professores, os pais que trouxeram os filhos. Obrigado também, Bruninha e Rafinha, que foram responsáveis por algumas atividades daquilo que vai estar sendo aqui apresentado essa noite, tá bom? Para quem eu entrego aí o microfone? É você, Rafinha, então. Boa noite. Eu e a Bruna estamos aqui para poder representar a Escola Bíblica Infantil e iremos fazer uma breve apresentação para os pais para comemorar esse dia tão especial, né? Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Todo mundo cantando, tá bonito, hein? Pai é um presente de Deus. Coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. De novo. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. Meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Boa noite, gente. Hoje nós vamos apresentar uma homenagem para os pais, que é uma peça que as crianças vão apresentar. O meu pai é ligado no futebol. Nunca vi igual. A minha mãe pode chamar, a gente pode brigar, a casa pode cair e pegar fogo. Que ele não tá nem aí, só quer ficar no futebol. O meu pai trabalha o dia inteiro, mas quando ele vem para casa, ele sempre tem um tempinho com a gente. Ele assiste TV, joga videogame, mas o que eu mais gosto do meu pai é de quando ele lê.
O meu pai sabe fazer tudo. Se você precisar de alguma ajuda, o meu pai sempre vai poder te ajudar. Ele sabe ensinar, ele ajuda a minha mãe a cozinhar. O meu pai é o melhor. Se você algum dia precisar de alguma ajuda, pode contar com ele, pois o meu pai é o melhor. Meu pai era muito animado. Ele gosta de uma bagunça. Se joga no chão, dá uma cambalhota e coloca nariz de palhaço. Cada vez que a gente ri, ele fica mais animado. O meu pai é muito bom, mas quer tudo direitinho. Brinquedos arrumados, dentes escovados, tem hora para estudar, tem hora para a natação, tem hora para brincar, tem hora para ver televisão. Com o meu pai não tem moleza, mas a vida é uma beleza. O melhor de tudo isso é que temos um Pai na terra e um Pai no céu, a quem queremos dar a graça e quem queremos louvar por todos os pais presentes. Então, como as meninas já falaram, queremos agradecer ao Senhor pela vida dos pais que estão aqui presentes. Alguns não puderam estar, mas aqui as crianças estão representando. Alguns falaram, mas meu pai não está. Eu falei assim, mas tem pais que estão e não tem crianças no departamento infantil para ver, né? Aí eles, então tá bom. Aí se conformaram e alguns participaram. Eu gostaria que os pais ficassem de pé, o pastor como pai também. Vem cá, pastor. Fizemos um mimo, as professoras vão estar distribuindo, obrigada. Meninas, podem se posicionar. Aqui o pastor, os pais presentes. Isso. Os pais que receberem podem ainda permanecer em pé, que nós estaremos fazendo uma oração. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos nessa noite cultuando a Ti. E somos gratos, porque nesse dia celebramos ao Senhor pela vida dos pais. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem capacitado, auxiliado, Senhor, na tarefa de educar, de ensinar, de disciplinar com amor. Que nunca falte o afeto no momento da correção, que nunca falte o afago no momento da necessidade. Que todos os pais aqui presentes possam saber que existe um pai que o ama e que está disposto a cuidar dele também, enquanto pai. Muito obrigado. Fortalece aqueles que estão cansados nessa tarefa, do mais novo ao que tem mais idade aqui. Que o Senhor Jesus possa renovar as forças, a mente e principalmente a fé. Obrigado por cada pai. Eu te louvo e lhe agradeço. Amém. Amém. Obrigado à Escola Bíblica Infantil. E obrigado àquela geração que vão sendo ensinada. Tem uma época que Bruninha, Rafinha eram ali pequenininha como os outros que estavam aqui cantando na hora da coreografia. E hoje elas que vão se organizando, somando ao restante do departamento. Obrigado aos professores, obrigado a você, pai, que pôde estar aqui. Obrigado a todos os irmãos. Pode deixar, a gente já está acabando. Já aproveita as crianças, acompanhe os pais que estão aqui presentes. Vamos nos colocar de pé. Mais uma vez,
Eu sou grato por aqueles que nos honraram com a sua visita. Terça-feira nós temos reunião de oração, todas as terça-feiras à noite. No próximo domingo estaremos aqui para assim servirmos ao nosso Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos. Pai amado, mais uma vez, invocando o Teu nome, a Tua presença, quero agradecer a Ti pela oportunidade de estar na Sua casa, onde aqui louvamos a Ti com cânticos, ouvimos a Tua palavra e recebemos também essa manifestação carinhosa, nós pais, das nossas crianças, dos filhos, que aqui, ó Deus, puderam encenar, seja através de uma coreografia, de uma música, ou até mesmo desse jogral, trazendo, ó Pai, um pouco, ó Deus, de carinho para todos nós. Que possamos cultivar, valorizar a unidade, a comunhão da família. E como aqui já foi dito e orado, seja conosco, nos abençoando, nos dando a graça, para vivermos assim com sabedoria a cada dia da nossa vida. Senhor, agora nós vamos nos ausentar, não da Tua presença, estaremos retornando aos nossos lares, que o Senhor possa nos conduzir debaixo das Suas santas e poderosas mãos, nos abençoando no restante dessa noite, nos dando um sono reparador, uma semana proveitosa, Senhor Deus, em tudo aquilo que nós vamos fazer. Seja conosco aonde quer que estejamos, que a Sua presença nos sustente e nos fortaleça. Pai amado, nós somos gratos e assim entregamos esse culto a Ti, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Então uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.